Olá, tudo bem? Bem-vindos ao esboço da lição da Escola Sabatina. Estamos agora no primeiro trimestre de 2013 com a primeira lição. O título da lição, de forma geral, é Origens, um fascinante tema que nós estudaremos ao longo desses programas do esboço da lição da Escola Sabatina. Um anúncio importante para todos vocês que têm interesse no tema de criacionismo. O dia 1º de fevereiro, nós teremos em todas as igrejas, através do canal executivo e também na internet, no endereço seguinte, um e-mail seguinte, um endereço eletrônico, né? alvivo.adventistas.org. Anote esse tema, aí está aparecendo na tela. Estaremos dialogando, fazendo um bate-papo com especialistas aqui durante 1h30, 8 da noite até 9h30. Será um programa espetacular, falando sobre criacionismo, sobre todos esses temas apaixonantes que têm a ver com criacionismo ou evolucionismo. O título do programa será Em Busca das Origens. E esperamos que todos vocês possam passar a voz para participar desse programa. Nesta ocasião está conosco o Michelson Borges, convidado especial para comentar este esboço da lição da Escola Sabatina. O Michelson Borges é jornalista de profissão, trabalha como editor na Casa Publicadora Brasileira e também é pesquisador conhecido na área de criacionismo. Bem-vindo ao nosso programa. É um prazer, pastor, estar com vocês aqui no esboço da lição da Escola Sabatina. Vamos então fazer uma oração, em seguida entraremos no esboço da lição da Escola Sabatina. Bondoso Deus, nosso Pai, nosso Criador, nós te louvamos pelo privilégio que temos de abrir tua palavra, entender a tua revelação e perceber que tu és um Deus todo-poderoso e também um Deus todo-amoroso. Amém. Esteja conosco aqui, também com as pessoas que nos assistem neste momento, que teu Santo Espírito abra o entendimento de cada um. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós queremos introduzir à lição algumas ideias interessantes. Eu tenho aqui um relógio artesanal, bem simples, com alguma decoração diferente. Aqui temos outro relógio, um pouquinho mais assim visual, feito artesanalmente também, de um país por aí, especialmente de uma cidade em Palmas, né? Nós recebemos de presente, mas todos têm uma função, dar a hora. É difícil imaginar que esses relógios têm uma origem assim pela casualidade. Surgiram, daí uma pedrinha se juntou com um cartão e aí deu uma forma. Vocês e eu riríamos um pouquinho da possibilidade de esses relógios ser criados ou ser transformarem pela casualidade no que são agora. E justamente esse será nosso tema desse trimestre, e o foco da lição especificamente desta semana tem que ver especificamente com isso. A criação é a verdade fundamental nas Escrituras. Vamos passar à segunda parte do nosso esboço, que é a compreensão do texto. Nós temos duas partes para tocar nesta primeira lição. A primeira parte, Jesus é o alfa e ômega, o princípio e o fim. E a segunda parte da lição, nós falaremos sobre a Bíblia assume que Deus existe. Essas duas partes nós vamos comentar rapidamente. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para Michelson é: quem é o Deus Criador apresentado na Bíblia? Quem é esse Criador? E o que isso tem que ver, o que isso é importante para nós, os seres humanos? Pastor, eu creio que a lição ela começa muito bem ao introduzir o assunto do Criador, antes de tratar da criação. Se nós pensarmos que os deístas, por exemplo, eles têm uma ideia um tanto distorcida a respeito disso, porque pensam que Deus teria criado o universo e depois se afastado, como alguém que dá corda num relógio, depois deixa o relógio funcionando por si mesmo, né? Ou então dos panteístas, que creem que Deus seria algo diluído na natureza. A Bíblia, ao contrário dessas visões, apresenta um Deus criador pessoal e introduz o primeiro livro, Gênesis, justamente com as palavras: no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas não para aí. Se você for para o Novo Testamento, em João capítulo 1, os versos 1 a 3, eles apresentam também dão um pouco mais de clareza com respeito a quem é esse Criador. Quando diz ali João, né?
no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Portanto, para a Bíblia, Deus não é apenas um Deus todo-poderoso, mas é um Deus todo-amoroso e um Deus totalmente envolvido na história humana, porque Ele criou este mundo, depois houve um processo de decadência por causa do pecado, mas Deus não abandonou este mundo, não abandonou os seres humanos. Ele se encarnou, veio na pessoa de Cristo, viveu conosco, morreu por nós e prometeu restaurar este planeta, como é o tema que veremos mais adiante, né, umas semanas adiante. Portanto, o Deus da Bíblia é um Deus realmente extraordinário, fantástico, inimaginável, porém, podemos vê-lo no contexto humano porque ele se tornou um Deus presente, um Deus imanente. O Deus Todo-Poderoso de Gênesis é apresentado no Novo Testamento como Deus, homem, Cristo Jesus. Muito, muito interessante. E, na realidade, a Bíblia não tenta provar que Deus existe. Ele assume que essa verdade que é certa, é absoluta a si mesmo, né? Então, a pergunta é: existem evidências lógicas de que o universo tenha sido criado por Deus? Hoje nós chamamos esse estudo das evidências, alguns chamam, né, de design inteligente. Quando o apóstolo Paulo escreveu o que eu vou ler aqui, naturalmente que esses termos não eram usados, né? Essa teoria não era nem desenvolvida, mas o que ele escreve aqui é exatamente essa ideia, porque ele, em Romanos capítulo 1, verso 20, nós lemos: os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens, e aqui Paulo se refere aos incrédulos, são por isso indesculpáveis. Por que indesculpáveis? Porque quando você vê uma digital impressa sobre alguma coisa, você pressupõe que alguém imprimiu essa digital. Quando você observa um relógio, como foi apresentado aqui no início, você também pressupõe que para que ele existisse, deve ter havido um relojoeiro. Informação complexa, específica, não surge do nada. E só no núcleo de uma ameba, por exemplo, se encontra ali mais informação do que os 30 volumes de uma enciclopédia como a britânica. Numa ameba. Imagine agora se nós avançarmos no nível de complexidade para pensar no cérebro humano, nos órgãos dos quais dependemos para viver, no olho humano, né, que deixava Darwin todo preocupado, porque a complexidade específica e a informação que está em abundância na vida, na natureza, ela aponta sim para um Criador. Portanto, aquilo que foi criado aponta para o Criador. Nós vemos complexidade nas leis que regem o universo, leis que são finamente ajustadas, que se mudassem apenas alguns parâmetros, em pequenos percentuais, a realidade desmoronaria. Nossos átomos se dissolveriam. Se a gravidade que atrai a Terra para o Sol fosse um pouquinho mais forte, a gravidade do Sol, a Terra poderia despencar no Sol. Tragédia total. Se a gravidade fosse um pouco mais fraca, a Terra poderia escapar pela tangente e ficar flutuando pelo universo, né, sem a sua estrela. Nós temos ali as forças, né, e as constantes que fazem a manutenção da vida, ou promovem essa manutenção, finamente ajustadas como se o universo esperasse, já que nós viéssemos a chegar aqui, né? Então você vê realmente um nível de complexidade tremendo no universo e na vida. E isso tudo certamente aponta para um Criador. Um Deus Criador. Vamos passar rapidamente a terceira parte do nosso esboço, que é a aplicação. Nós teríamos que fazermos alguma pergunta clara agora para poder aplicar nossos dia a dia. A pergunta seria: que esperança nos traz a compreensão de que o mesmo poder criador, aquele mesmo Deus que fez os céus e a terra, está disposto ou disponível para todos os que creem? Será que há essa mesma disposição para o tempo de hoje? Pastor, Moisés, quando escreveu o seu relato ali em Gênesis, ele poderia usar várias palavras para criou, mas ele escolheu especificamente uma que se aplica unicamente a Deus, é o verbo bará, no hebraico. Sim. Bará é um verbo que se aplica somente a Deus. Somente Deus tem poder para criar do nada tudo. Nós chamamos isso de criação ex nihilo. Deus não precisou de matéria pré-existente para trazer o universo, para modelar o universo. A palavra de Deus materializa a matéria, não é? Traz à existência a matéria e a energia necessárias para que haja a realidade, o universo. Quando nós lemos aqui o Salmo 51, no verso 10, quando Davi escreve: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. E quando nós vamos ao original e percebemos que Davi também usou a palavra bará, aqui neste verso, nós entendemos que Deus, ele também pode recriar
ou criar na pessoa aquilo que não existia. Por exemplo, ele pode pegar uma pessoa corrompida pelo pecado e criar nela pureza. Pode pegar uma pessoa que foi destruída por uma vida pecaminosa e criar nela integridade. Isso quer dizer um coração novo. Então, se você em algum momento duvidou de que Deus pode transformar sua vida, de que Deus pode mudar completamente o seu coração, lembre-se que o mesmo Deus que disse, haja luz, e a luz apareceu, é o mesmo Deus que diz, eu quero que você seja uma nova criatura, eu quero que você tenha um novo coração. E isso vai acontecer se você crer. Deus não precisa de matéria pré-existente. Assim como Deus não precisa que você seja puro, perfeito, para que Ele o aceite e o transforme. Deus pega o que você é e torna naquilo que Ele quer que você seja. Essa é a grande esperança que encontramos na descrição desse Deus criador e recriador. Que maravilhoso saber que Deus nos dá essa oportunidade, mas precisa que o ser humano abra o coração, aceite. O maior esforço que Deus faz não é convencer-nos a partir de seu poder. Ele usa argumentos de amor para chamar nossa atenção e finalmente cativar nosso coração. Que nós possamos ser cada dia cautivados, namorados por Deus, transformados por Deus à imagem de nosso Criador. Vamos passar rapidamente em nossa última parte do esboço, que é a criatividade. Estamos na última parte. O que fazer agora? Toda lição tem que levar-nos a uma resposta, a uma decisão. Não pode ficar todo em essa teoria muito interessante. Como a vida moderna pode enfraquecer a influência da criação em nossa consciência. As coisas que acontecem no dia a dia enfraquecem nossa consciência em relação à nossa perspectiva de ser criados por Deus. E então como podemos resistir à influência do mundo, que é um mundo relativista, um mundo que não se importa mais com Deus. Eu gostaria que esta semana, você, eu, todos os professores possam levar os alunos, as pessoas que nos estão assistindo ali, possamos tomar uma decisão bem clara. Como David falou no Salmo 51:10, cria em mim, o Deus, um coração novo e recria um espírito reto, puro. Nós podemos tomar essa decisão. Se o Senhor quer e vocês querem, Deus quer. Vamos fazer uma oração. Querido Pai, por favor, assim como o Senhor nos criou, o Senhor possa recriar um coração novo, limpo, cada dia, em cada um de nós. Esta lição possa nos ajudar a ter consciência que Deus existe, Deus nos criou e Deus quer restaurar e Deus quer também recriar nosso coração. No nome de Jesus. Amém. Amém.